A gente vai para a Bíblia e nós vamos ver como Deus tratou os personagens da Bíblia emocionalmente falando, tá? Aí vai ficar mais interessante ainda esse estudo. E hoje eu trouxe um salmo para ver se dá tempo da gente ter uma amostrinha do que eu vou fazer nas próximas aulas, tá bom? Então vamos começar lá, porque eu já cheguei atrasado, nós não podemos perder tempo, tá bom? Aqui nós vamos entrar nas emoções secundárias ou sociais. O que são essas emoções? As primárias são quais? Vamos ver se alguém aí fala para mim. Tristeza, raiva, alegria, medo. Isso. As primárias, né? As primárias. As emoções secundárias ou sociais são aquelas aprendidas e integradas à memória, sendo avaliada como boas ou ruins. Então, essas memórias, essas emoções secundárias, elas são aprendidas no decorrer da nossa, né, do nosso crescimento, nosso desenvolvimento, e dentre elas, nós aprendemos que as primárias Deus nos deu, e todo mundo, em qualquer parte do universo, tem pessoas que ficam tristes, e dá para a gente saber, mesmo conhecendo a linguagem delas, que elas estão tristes, porque a manifestação daquela emoção, das emoções primárias, elas são parecidas para todo mundo no universo. Quem está triste, chora. Quem tá feliz, sorri. Quem está com raiva, as expressões corporais aparecem da mesma forma. Já as emoções secundárias são aquelas que derivam das emoções primárias, ou também elas são aprendidas através do meio que a gente vive, tá? Está tão quente aqui que o meu óculos está embaçando. Está quente demais, gente. É que aqui, para nós, qualquer 35 graus já é quente. Então, aqui está muito quente. Aí já deve estar bem, bem mais que isso, né, Lídia? Então, vamos lá. Dessas emoções secundárias, elas são avaliadas como boas ou ruins. Lembra que eu falei que todas as emoções primárias, elas são boas porque elas foram dadas por Deus, né? Que serve para a preservação da vida, como o medo, a alegria, né? Para que a gente possa repetir coisas boas na nossa vida, ter prazer de repetir coisas que são boas. A raiva é aquela sensação de não quero repetir, não vou fazer isso, né? E a tristeza é para a gente refletir sobre diversas coisas. Agora, durante a nossa vida, vão derivar dessas emoções primárias algumas outras emoções, como simpatia, que é uma coisa boa, não é? Ciúmes, que é uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala... vergonha não. Se for ciúmes de pessoas e coisas, pode chegar num ponto de ser muito ruim mesmo. Mas a Bíblia fala que Deus, que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, no sentido de cuidado, de proteção. Orgulho, o orgulho é uma emoção que ela pode ser danosa para a gente. Quando a gente começa a se encher de orgulho, a Bíblia fala que o orgulho precede a queda, né? A vergonha que eu falei na aula passada, que o Adão e a Eva sentiu depois que eles ficaram com medo porque eles transgrediram, desobedeceram a Deus. Aí veio a vergonha. Então, nós aprendemos que das emoções primárias podem surgir outras emoções, né? Admiração, a culpa. E esses são alguns exemplos, mas você pode achar muitas outras, né? Emoções. As emoções primárias são mais facilmente identificadas, porque eu falei aquilo para vocês, que em todos os lugares do mundo, elas se manifestam com as mesmas características. As secundárias surgem na raiz da combinação das emoções primárias, como eu expliquei para vocês,
que do medo pode derivar ou a proteção, né? A vontade de correr para fugir, para se proteger de algum perigo, ou o medo, ele pode virar patológico, ele pode virar uma ansiedade, um pânico. Então, as emoções secundárias, elas derivam das primárias e também elas são aprendidas com o tempo, de acordo com a cultura e o contexto no qual nos encontramos. Essas não são universais, tá? Em todas as pessoas, e não são universais em todas as pessoas, e podem variar na forma que se expressam. Por exemplo, você já ouviu dizer aqui, para nós aqui no Paraná, eu moro no norte do Paraná, Cornélio Procópio fica no norte do Paraná, mas o sul do Paraná, que é onde fica a capital, Curitiba, é um lugar que faz bastante frio, e as pessoas falam que as pessoas lá do sul do Paraná, elas são mais fechadas. Não são pessoas assim, eu não sei, eu não posso reclamar de quem eu conheço lá, são pessoas bacanas, só que não são também naturais de lá, vive lá há muito tempo. Mas elas são fechadas, não gostam de fazer muitos relacionamentos. É uma característica do meio, porque é um lugar bem frio, pessoas não saem na calçada, não faz, sabe? Não sei se vocês aí num lugar que é bem quente, acostumam sair na calçada, aqui quando está quente, às vezes põe cadeira na calçada, e começa a conversar com os vizinhos, as crianças começam a brincar, não é assim? Então, um lugar que é mais quente, as pessoas ficam mais abertas, lugar mais frio, as pessoas são mais fechadas, né? A Lídia quer falar alguma coisa? Só saiu aqui. Mas tudo bem, deu para vocês entender a diferença? Vou explicar mais um pouquinho. Sim. De acordo com o meio que você vive, as emoções secundárias, elas podem ser apresentadas de uma maneira ou de outra. Não vou dizer que pessoas lá na região sul do meu estado, elas não são afetuosas só porque elas não gostam de ficar ali conversando, dando risada, como a gente aqui no norte do Paraná. Então, elas só se expressam de outra forma. Entenderam? Então, assim são as emoções secundárias. Passa mais um, Daniel. Entendeu, Daniel? Oh, tá aqui. Característica das emoções secundárias ou sociais. A gente chama elas de secundárias ou sociais, porque tem a ver com o ambiente também, tá? As emoções secundárias, elas possuem diversos traços distintivos. A seguir, veremos as principais características das emoções secundárias. Então, a gente viu tudo até agora sobre aquelas 4 emoções primárias. Agora, a gente vai ver que hoje, quais são essas características dessas outras emoções que são derivadas das primárias e são derivadas também do meio que as pessoas vivem, da sociedade que elas vivem. Primeira característica, porque elas são o resultado, né, da combinação das emoções primárias. Segundo, elas trata-se de emoções aprendidas, entendeu? Normalmente começam a surgir aos 2 ou 3 anos de idade. Eu queria que vocês observassem quem tem filho pequeno. Você não. A tristeza, quando elas ficam tristes, frustradinhas, né? Quando você não dá uma coisa que elas estão tristinhas, você não precisou ensinar elas a ficar triste ou com raiva, você não precisou de ensinar isso. Elas já sabem, né? Ficar com raiva, ficar irada, tacar as coisas no chão. Porque lembra que eu falei que são emoções primárias que foram criadas para levar a gente mais perto de Deus. Mas com a influência do pecado, as nossas emoções foram atingidas. E atingidas de tal forma que agora, ao invés dela levar a gente para perto de Deus, elas levam a gente a fazer coisas que desagradam a Deus. Por exemplo, até uma criancinha, antes dos 2 anos, ela é capaz de pegar a emoção da raiva, né? E se tornar ela em ira, tacar no chão as coisas,
bater, morder o amiguinho, não é verdade? Então, a gente viu aqui que para uma criancinha você não precisa ensinar ela a ficar alegre, você dá uma coisa que ela gosta, ela já faz a maior festa, não precisa ensinar tristeza, não precisa ensinar raiva, não precisa ensinar medo, elas ficam com medo. Pequenininha daquele jeito, elas já têm medo, né? Se elas têm medo, um bebezinho, você pega eles no colo, você já viu que se você der pôr o dedo perto, eles faz assim, ó. É uma necessidade de segurança, né? Então, ninguém precisa ensinar isso para uma criança pequena, mas você precisa ensinar a criança pequena a amar, você precisa ensinar a criança pequenininha a vamos lembrar de umas emoções secundárias aí. A ser afetuosa, a ser bondosa. São emoções que vai surgindo, que tem que ser desenvolvida, né? Como a Aureni falou numa dessas aulas, acho que foi a Aureni que falou, sobre os frutos do Espírito, que a gente vai até ler hoje. Como a gente adquire os frutos do Espírito? Primeiro você precisa ter o Espírito Santo, né? Através da sua fé em Cristo Jesus. Depois, o que vai acontecer? Acontece que quando você anda numa comunhão perfeita com Deus, e você lendo a sua Bíblia, crescendo espiritualmente, você vai se enchendo do Espírito e vai produzir frutos do Espírito. E isso aí é o quê? É uma coisa que você aprendeu aonde? Na palavra de Deus. Então, tem emoções, as emoções secundárias, elas são aprendidas. Pela palavra de Deus, a gente viu que o meio que a pessoa vive, com quem ela convive, também vai dar origem a emoções boas ou ruins. Entendeu? Que elas vão aprender. Por exemplo, uma criança que é criada dentro da igreja, aprendendo a palavra de Deus, desde pequeno, na escola dominical, e ali vai crescendo, aprendendo versículos. Então, vai desenvolver nela empatia, vai desenvolver nela amor, vai desenvolver nela ser afetuosa, ser bondosa, mesmo que ela vá, sim, ter emoções também que não são boas, porque nós temos a natureza pecaminosa em nós. Mas é diferente de uma criança que não é criada num lar cristão e que não aprendeu nada da palavra de Deus, né? Então, isto ocorre porque é necessário certo nível de consciência para desenvolver as emoções secundárias. Ao passo que as emoções primárias, elas manifestam inconscientemente. Eu expliquei sobre o medo. Você está passando numa calçada, bem distraída, de repente o portão abre e sai um pitbull lá. Você não tem um tempo para você, uma consciência de nada. Você só viu que é uma ameaça para você, ou você corre, ou você tenta fazer alguma coisa. Teu coração dispara, sua mão gela, você paralisa, cada um tem um jeito de reagir. Não precisou de ensinar nada disso, é uma coisa automática, né? E agora, as emoções secundárias, a gente tem que ter um nível de consciência. Então, quando a criança tem de 2 a 3 anos, ela já vai aprendendo coisa, já tem consciência que bater no amiguinho está errado. Então, o que ela tem que fazer? Fazer carinho no amiguinho, ser afetuosa. Então, você vai ensinar, porque ela já tem consciência para aprender essas coisas. Ensinar elas a amar a Deus, a amar o próximo, todas essas coisas você vai desenvolver numa criança a partir de quando ela começa a ter consciência. Agora, até antes dela ter aquela consciência do que ela está fazendo, vai manifestar aquelas reações, as emoções primárias, porque elas já são inatas, né? Já nasceram com elas. São automáticas. Ao passo que as secundárias não são automáticas. Passa aí, Daniel. Até aqui vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Vocês não precisam ficar tão quietinhos, não. Pode falar. Não. Pode falar comigo. A dúvida que eu tinha, né, que eu fiquei semana passada pelo problema do microfone, Sim. Hoje eu tirei, então fui estudar e realmente, só que assim, quando a senhora falou que as emoções secundárias, elas estão
relacionadas, interligadas às primárias, né? Sim, sim. Porém, sabendo que esses aqui, digamos que vem de Deus, né? Ela Aham. é produzida, né, em nós, não é isso? As primárias? Ou não? Isso, Ela é típica de é, cada um. isso mesmo, já nasceu, Deus deu pra gente essas emoções, para Pois é, aí as mover. outras, elas vêm em sequência, é consequência das primárias. Né? E Uhum, quando a senhora sim, deu o exemplo aí da criança, é exatamente porque aí vai fazer aquela criança raivosa, maldosa, porque tem crianças assim, né, professora? sim, Desde pequenininha, já na escola, já é aquela. Então, eu digo assim porque foi a minha vida toda, né? Trabalhando em escola, eu sim, sei. E é exatamente isso. Então, tem que ser trabalhado na criança para quando chegar adulta. Por isso que isso, diz que tem que, né, criar o filho no caminho que deve andar. isso aí. Por isso que a palavra de Deus tem a importância, é de suma importância para você, criação de filhos, né? As crianças que vão na igreja, que não têm pais convertidos, elas precisam ser ensinadas, precisa desenvolver. Aqui a gente tem uma escola dominical boa, vai bastante criança, mas a maioria são de pais que não conhecem a palavra. Então, a gente passa, assim, uns apertos quando eles chegam na igreja, porque eles chegam agressivos, eles querem bater nos outros que já estão ali, né? Aí eu gosto quando vocês participam aqui, ó. Estou vendo aqui no chat, muito bom. Mas a gente pode, mesmo que a gente já tenha filhos grandes, a gente pode ajudar nossos filhos adultos a desenvolver, a melhorar a vida emocional, né? Ontem eu tive bastante conversa com minhas filhas, com as minhas meninas também, aproveitando esse estudo que eu estou dando na igreja, e elas estão fazendo, aí nós estávamos conversando sobre isso. Sempre tempo da gente aprender. Quando a gente já está adulto, então a gente vai ter que fazer aquela troca de mente, de Romanos 12:2, transformar fazer uma transformação pela renovação do nosso entendimento da palavra de Deus, né? E aí vai melhorando, a gente pode melhorar essas emoções. Então, as secundárias, elas não são universais, como eu falei, não são iguais em todas as culturas. Talvez até aqui no sul do Brasil, para ir no norte, é diferente, apesar de que eu não vejo diferença nenhuma entre nós. Assim, parece que eu conheço vocês há muito tempo, né? Quem é do norte, do nordeste, aqui, ó, do Mato Grosso, hoje tem a Gabi, que é minha amiga, irmã de muitos anos, está aqui na nossa sala hoje. Então, mas quando a gente vê pessoas que nasceu naquela região, a gente vê que tem uma diferença em algumas formas de expressar as emoções, principalmente no Nordeste. Meu pai é nordestino, e os nordestinos não são muito, conversa bastante, ri bastante, abraça bastante, né? É diferente, às vezes, do que eu falei para vocês, que o pessoal do sul, aqui bem do extremo sul, eles são mais assim, né? Ai, que gostoso, Gabriela, eu amo você também, viu? Então, gente, olha aqui, não são, outra característica, elas não são automáticas, igual eu falei, a criancinha da Catiele, ela não precisou ensinar ela fazer nenhuma uma malcriação quando ela está com raiva, que ela já está nela, já nasceu com ela. Então, agora, já ensinar coisas boas, ensinar ela ser amável, tudo isso não é automático, nem instintivo, né? Você vai ter que ensinar coisas que essas outras emoções você vai ter que ensinar ali desde pequeno. Aqui, ó, elas não são automáticas. Pode falar, Catiele. Professora, e uma coisa assim que eu tenho observado, e eu observo desde o meu primeiro filho, a tendência da criança
repetir mais o que a gente repreende do que o que a gente ensina. Eu acho incrível, né? Como aquilo que é expressar amor, respeitar, ser solidário, ser amigo, ser companheiro, dividir, são coisas que a gente ensina para as crianças desde que elas começam a entender alguma coisa, né? E parece assim que... É difícil, né? Sim, parece que o que é do mundo é mais fácil de penetrar na mente do que propriamente o que a palavra de Deus nos ensina. É porque o homem já nasceu separado de Deus, né? A natureza, a criança já nasce, a Bíblia fala que o coração da criança é envolto de tolice, né? E só a varinha da correção que vai afugentar essas tolices. Ensinamento, disciplina, não é só você pegar uma vara e bater, claro. Sim. Disciplina é você ensinar, igual você está falando aí, colocar no coração da criança e dos adolescentes, e se o nosso filho já for adulto também, sempre há um tempo da gente ensinar. Sim. Então, aqui, elas Eita, não são... varinha da correção, viu? Essa Continue, varinha... professora. Hoje, eu já levei tanta varinha, e tô Aqui eu tenho uma varinha, o nome da minha varinha é Margarida, esse nome foi o pastor Adilson que me deu. com um nome mais bonitinho e aplica. Tá certo. Então, aqui, a gente viu que elas não são automáticas nem instintivas, ao contrário das emoções primárias, é preciso a consciência, né, para poder desenvolver as emoções secundárias. Por esse motivo, não são universais ou iguais entre culturas diferentes. Você ensina o seu filho a demonstrar um afeto de um jeito, uma emoção de um jeito, lá em outros países é diferente, mas em nível geral possui um maior grau de complexidade que as primárias, porque é mais difícil, porque são muitas, né? São muitas, as emoções secundárias são muitas. Eu não sei se eu já passei um slide que fala, né? Ciúmes, a inveja, tem umas que são boas, tem outras que não são, mas elas são complexas, dá uma complexidade de entender todas elas, porque são muitas. E aqui as secundárias também contribuem com a formação de uma identidade. São o que nos diferencia uns dos outros. Você já notou? Olha aí que lindeza. Oi! Então, são que linda ela. São as emoções secundárias que nos diferenciam uns dos outros. Você pode ver que a simpatia é uma emoção secundária. Tem pessoas que é mais fechada, tem pessoas que é mais, né, simpático, ela vai criar uma identidade em você, porque é uma coisa que ela foi, que é da sua cultura, do seu meio, da sua fé. Se você vive, né, na palavra de Deus, mesmo que antes você era fechado, não queria ter amizade, e de repente você conhece Cristo, e você começa a gostar de ter comunhão, de fazer amizade, de levar o que é bom, coisas boas para as outras pessoas, você vai mudando de acordo com o meio que você está, com a influência daquilo que você está aprendendo, por exemplo, nós cristãos, da palavra, e você vai tendo que brigar com a sua carne, porque às vezes a nossa carne quer fazer a nossa própria vontade, mas a gente vê que as emoções que foram corrompidas, agora pode ser trocada por outras emoções secundárias que são boas, como o amor. O amor, eu falo que o amor é uma decisão, você decide amar alguém, independente se aquela pessoa é legal ou não. Porque se Jesus tivesse esperado a gente ser gente boa, ele não teria vindo nunca aqui para salvar a gente. Porque nós não somos bons, né? Por natureza, nós nascemos separados dele, pecadores, mas a Bíblia fala que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Ele não quis fazer uma mudança antes dele vir, porque ele sabia que sem ele não haveria mudança. Então, o amor é uma decisão
que também é uma emoção, porque quando você decide amar alguém e você investe na vida daquela pessoa, você ora por aquela pessoa, você dedica aquela pessoa, vai gerar um sentimento. Juntamente com a sua decisão, vai vir um sentimento, um afeto. E aí, para mim, o amor é a melhor emoção que alguém pode sentir nessa vida. Ninguém pode passar por essa vida sem amar, né? Porque Deus é amor. Um atributo de Deus, né? Um dos atributos de Deus. Então, essas emoções contribuem com a formação de uma identidade, são o que nos diferencia uns dos outros e logo influem na forma que percebemos a nós mesmo e a nossa autoestima. Eu sou assim, né? Você vê você não está falando de você, do seu corpo, mas você pode ver que as pessoas se referem sempre às emoções dela para mostrar o jeito que ela é, porque tudo que está aqui dentro é o nosso eu. São as emoções que nós nascemos com elas, são as emoções que nós vamos aprender de acordo com a nossa fé, com a nossa cultura, do lugar onde a gente vive, vai formando a nossa identidade, quem realmente nós somos em Cristo, tá? Pode passar, Daniel. Aqui está o versículo, a Aureni, será que não está aí? Saiu, ela gosta desse versículo, ela falou e eu super concordo com ela, e esses frutos do Espírito, ele deve ser aprendido. Eu não tinha usado ele ainda, porque eu queria falar nessa parte da emoção secundária, porque o fruto do Espírito é amor, que você toma uma decisão de amar alguém, e você investe naquela pessoa, e ela passa a ser o objeto do seu amor, você vai fazer tudo por ela, vai gerar um sentimento, um afeto, e coisas boas vão vir junto com esse amor. Alegria é um fruto do Espírito e também é uma emoção primária. Paz é um fruto do Espírito, é uma emoção secundária que gera, que vem trazendo e ela pode ser aprendida. A gente precisa aprender a ter paz, porque uma das coisas que Jesus falou, eu vos deixo a paz e a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então, ele já falou, não esperem ter paz que venha do mundo. O mundo não tem paz, mas se você estiver em mim, você vai ter paz. A paciência é um fruto do Espírito, e ela é aprendida, super aprendida. A paciência é uma das coisas que eu dou risada da minha filha, que ela é professora de crianças pequenas, e ela fala, tem dia que eu estou irritada, mas eu não peço paciência, porque eu já sei que o que produz a paciência é a tribulação. Aí ela não quer que a coisa aperta mais, ela fala, eu vou dar um jeito de aprender a ter paciência, sem precisar de tribulação. Mas, na verdade, a paciência é uma emoção aprendida, e ela é aprendida com exercício mesmo, com a tribulação, as dificuldades, vai ensinando a gente a ter paciência. Amabilidade, né? Ser delicadeza, tratar os outros com bondade, com gentileza. Bondade, né? Ser bom, ter um coração bondoso, ser fiel, mansidão, né? Ser uma pessoa calma, domínio próprio. Esse aqui, gente, é uma emoção aprendida, e eu digo para vocês que ela é tão importante para você ter inteligência emocional. Porque a inteligência emocional é quando você consegue dominar você mesmo. Usar as ferramentas que Deus nos dá na palavra dele, que são desenvolver todos esses frutos aqui na nossa vida, e um deles é dominar o nosso eu. Tem gente que ele anda solto como, sabe, o rio corre para o mar. Então, essa pessoa que fala, eu falo mesmo, porque eu falo tudo que eu penso, né? Domínio próprio. A Gabi diz que domínio próprio é o mais difícil. É mesmo. Por quê? Porque se você conseguir, a Bíblia fala, se você conseguir
Dominar, uma pessoa que consegue dominar a língua dela, né? Por exemplo, tem gente que fica irada, ela já grita, ela faz uma coisa terrível, e depois que passa aquele sentimento, fala, mas o que eu fiz? Por que eu fiz isso, né? Aí já foi. Então, se você conseguir ter aquele domínio de você mesmo, você vai evitar muitos desgostos na sua vida. É o que eu falei para você, para vocês nas outras aulas. O domínio próprio é inteligência emocional. Eu falei para vocês, eu não sei se vocês fizeram isso até agora, não sei não, mas eu falei para vocês e depois vocês vão ter que confessar para mim, porque eu vou dar nota nesse trabalho sem ver ele, eu vou só acreditar que você fez. Eu sei que alguém fez, tem uma pessoa aqui que mandou para mim, eu achei muito legal o que ela escreveu, porque virou um testemunho para mim, aquelas palavras. Mas por quê? Porque o domínio próprio é uma coisa que você precisa se conhecer para você poder ter domínio próprio. Você observa aquelas emoções primárias lá. Quando eu estou com medo, o que eu faço? Ai, quando eu estou com medo, eu sou um perigo. Eu posso, olha, subir numa árvore muito alta e depois o bombeiro tem que me resgatar. Você sabe que eu já fiz isso uma vez? O bombeiro não teve que me resgatar, não. Mas quando eu era criança, eu tinha medo, não sei se aonde vocês moram, tem esse negócio de folia de reis, no começo do ano, que as pessoas se vestem de uns bonecos, umas coisas assim, e eles andavam nas casas cantando, e eu tinha medo daquilo lá. Eu morava no sítio, e qualquer coisa me dava muito medo. E um dia eles estavam vindo, e eu corri, e tinha uma seringueira na porta da cozinha da minha mãe. Eu subi, fui subindo. Aí, depois, agora que eu estava lá em cima, comecei a chorar, porque eu não conseguia descer. A seringueira, quando ela fica nas pontas, os galhos são finos, e eu ia me mexer, balançava tudo. Aí, meu pai teve que mandar alguém tirar eu lá de cima. Assim, eu falo para vocês, o medo, ou a alegria, ou a tristeza, você tem que saber conhecer você e saber como você reage nessas situações. Para quê? Para que você fale, olha, quando agora eu acho que eu não subo mais na árvore, porque agora o medo meu é de subir mesmo na árvore. Mas, por exemplo, se você quando você está com medo, você pode atacar alguém, você pode fazer coisas assim, eu já sei disso, então eu preciso dominar esse eu meu. Quando eu estou com alegria, eu como demais, né? Eu vou comer demais, eu vou aumentar peso, ficar doente, então eu vou ter que ter o domínio de mim mesmo e já criar estratégia para eu não fazer isso. Quando eu fico com raiva, como que eu reajo na raiva? Eu sou capaz até de bater numa pessoa. Então, eu me preparo antes, olha, Sônia, eu vou conversar com você. Quando alguém te ofender, o que é qual é o estímulo que desencadeia uma raiva em você? É quando alguém me fala isso. Então, eu já tenho que decidir aqui no meu coração. Quando alguém fazer isso, eu vou reagir o contrário, eu vou ter domínio, eu crio estratégia para mim não reagir naturalmente. Eu mesmo tenho que criar essas estratégias para falar, não, na hora que vir isso, eu não vou cair nessa armadilha. E aqui está dizendo, contra essas coisas não há lei. Então, quanto mais você busca Deus, quanto mais você aprende de Deus, ter um relacionamento bom com Ele, mais vai crescer esse fruto do Espírito, e você vai ter domínio das suas emoções, e vai canalizar ela para o seu próprio bem, para o bem das pessoas que cercam você, e não para o mal. Tá bom? Pode passar, Daniel. Olha só, nós contamos com uma ajuda incrível, né? Porque Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou em outras linguagens, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. De quem que a gente pode aprender esse autocontrole,
direcionar, aprender emoções que são boas, transformar aquelas emoções que foram corrompidas em emoções, em coisas que possam trazer essas coisas boas que eu estou falando. Aprender de quem? Aprender de Jesus, né? Toma o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, que são as emoções, que eu falei para vocês, aonde que tá, as emoções estão no campo da nossa alma. Falou, olha, se você aprender de mim, porque Jesus aqui, ele foi insultado, ele foi maltratado, ele não encontrou nada de bom esperando ele nesse mundo. Ele foi até a morte, e a gente viu que ele teve controle de tudo, e ele falou, olha, vem e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você estiver muito estressado, com vontade de deixar sair tudo que é coisa ruim de você, você lembra, eu preciso ter domínio próprio, porque a palavra de Deus fala que isso é um fruto do Espírito, e eu tenho o Espírito Santo em mim, e eu quero que Deus me ajude a vencer. Se for medo, é o medo. Se for raiva, é a raiva. E se for outras emoções que você aprendeu durante sua vida, que são emoções negativas, você fala, Deus, seu Espírito mora dentro de mim, então o Senhor me ajuda a eu não trocar essa emoção negativa e aprender novas emoções que são boas, para glorificar o seu nome, para ajudar pessoas, entendeu? Então, vamos lá, passa aí, Daniel. Então, nós podemos contar, além de aprender, saber agora, vocês já sabem que essas emoções são aprendidas, as secundárias são aprendidas, vem lá das primárias, mas elas são aprendidas, então você pode aprender. E como crentes que somos, nós temos que aprender essas emoções boas com Jesus, na Bíblia, na palavra dele, que você vai aprender, e você vai trocar as emoções que não são boas pelas que são boas. Bom, agora, nós vamos fazer uma coisa que é meio que prática, tá? Eu vou fazer esse exercício com vocês, porque na próxima aula a gente vai colocar o nome aqui de um personagem e nós vamos descobrir o que aconteceu com ele. Se você está com a sua Bíblia aí, ou no celular, acho que não sei se dá para tirar, porque alguns estão assistindo do celular, né? Ou se você tiver com a sua Bíblia aí, você abre no Salmo 73. Esse Salmo 73, eu gosto... Já estou com ele aqui, professora. Eu gosto muito desse Salmo, porque ele fala, olha, ele ensina muito a gente sobre emoções. Esse aqui é um Salmo de Asaf, um oficial de Davi, e ele diz assim, ó, verdadeiramente, Deus é... Aqui no versículo 1 e 2, dá a impressão que ele falou, eu vou escrever esse salmo, e ele começou a falar da conclusão que ele chegou, mas daí ele foi explicar o que aconteceu para ele chegar nesses dois versículos. Primeiro, ele falou, olha, verdadeiramente, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Então, ele já tinha chegado nessa conclusão. Só que daí ele vai explicar o que aconteceu com ele. Ele falou, olha, quanto a mim, os meus pés quase que desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Falou, gente, se ele estivesse falando com os alunos aqui da minha aula, ele ia falar, olha, gente, da aula de saúde emocional, olha, quase que eu escorregar os meus passos. Fica atento. Por quê? Versículo 3, quem está aí na Bíblia vai ver. Pois ele já descreveu a emoção que ele sentiu, que foi uma emoção primária. Foi primária? Não, isso. Porque essa emoção aqui foi aprendida, né? E que foi deturpada, né? Porque ele é pecador. Então, ele falou que ele tinha inveja. Então, eu coloquei nesse círculo aqui, que vocês estão vendo aí no
no slide, porque eu tinha inveja, eu coloquei aqui no meio inveja, dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Então, o que aconteceu com Asaf? Ele começou a observar a vida alheia. E quando a gente olha para os outros, diz que o animal, quando ele olha para o capim do pasto do outro, ele acha que é mais verdinho, porque ele olha num ângulo que ele olha, parece que está mais verde, porque ele está olhando para o chão, e o outro está mais verdinho. Então, Asaf, ele chegou nessa conclusão. Ele falou assim que ele estava com inveja, ele reconheceu. Eu acho muito legal essa parte nele. Eu estava com inveja dos ímpios por causa da prosperidade deles. Porque aí, o que ele fez? Aí, depois que ele ficou com inveja, ele relatou tudo, a inveja, o sentimento. Olha, primeiro, a emoção que ele teve foi inveja. O que derivou essa inveja? O que provocou nele essa inveja? A inveja que ele tinha dos ímpios fez ele pensar que para eles não tinha aperto, né? Mas a força dele, porque não há apertos na sua morte, mas eles estão sempre firmes na sua força. Não se acha em trabalhos como os outros homens, e nem são afligidos como os outros homens. Você já viu como Asaf sabia disso? Como eu posso falar, até mesmo de alguém que mora dentro da minha casa, eu posso chegar numa conclusão tão, assim, certeira de que a pessoa está vivendo desse jeito. Então, Asaf chegou num ponto que ele começou a julgar que aqueles ímpios que ele estava observando, os quais ele estava invejando, que não tinha problema, que eles não eram afligidos, e outra coisa, que eles nem precisavam de trabalhar, e eles tinham tudo. Já viu criança falar isso? Mas eu tenho que fazer isso, e o irmão lá não tem. Então, a criança também já tem esse sentimento, né? E olha aqui o que ele fala. Não há apertos para ele, não se acham, versículo 5, não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens, pois por isso a soberba os cerca como um colar, e vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Põe as suas bocas contra o céu e a sua língua anda pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e as águas do copo cheio se lhe espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Não há conhecimento no Altíssimo. Eis que esses ímpios aí, que eu falei tudo isso dele, olha, eu estou fazendo de conta que eu sou o Asaf. Ele falou, olha, tudo isso eles fizeram. E aí, sabe o que aconteceu com eles? No versículo 12, eis que esses ímpios aí, que eu estou falando, tudo isso deles, eles prosperam no mundo e aumentam em riqueza. Quantas vezes a gente, às vezes, não faz essa comparação? Eu estou aqui servindo a Deus, estou dando o meu máximo, aí eu fico doente, bate o carro, eu levei uma multa, a vida é difícil para mim, a gente começa a fazer um monte de queixa, porque a gente acha que Deus não está sendo justo. Então, aqui, tá vendo esse círculo aqui? Primeiro sentimento primeira emoção que ele recebeu o estímulo, lembra daquele outro gráfico que eu fiz? O Asaf, ele recebeu um estímulo. Qual foi o estímulo? Ele começou a ver pessoas que não eram crentes, prosperando, tendo coisas, e aí ele começou a imaginar coisas na cabeça dele. Tá vendo o número 1 ali? Desse círculo? Número 1, ele começou a imaginar coisas na cabecinha dele. O que ele começou a imaginar? Ele começou a imaginar que ele servia a Deus, e essas pessoas eram ímpias, eram más, e que eles estavam prosperando, que eles não precisavam nem... Aí ele já começou a até forçar. Ele começou a falar, tá vendo um pontinho vermelho que o Daniel tá percorrendo aqui?
Vocês vão acompanhando ele. Então, no 1, ele começou a imaginar coisas. Quantas vezes, gente, que nós não ficamos imaginando coisas na nossa cabeça? Ai, porque eu acho que o fulano está pensando alguma coisa de mim, porque eu olhei e está com a cara feia comigo, e às vezes a pessoa está com problema com ele mesmo ali, não tem nada a ver, mas a gente fica imaginando coisa. Então, o estímulo que ele recebeu foi dos ímpios que convivia perto dele, despertou nele a inveja, que é uma emoção, e essa inveja começou a despertar outros sentimentos. Vocês estão vendo essas flechinhas? Outros sentimentos e outras emoções secundárias. Ele começou a imaginar coisa sobre os ímpios. Aí a segunda parte, ele começou a fazer comparação. Olha só o que ele disse. Na verdade, no versículo 13, quem está com a Bíblia aberta, na verdade, é que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e tenho sido castigado a cada manhã. Olha que conclusão perigosa que ele chegou. Ele estava achando que ele estava em desvantagem com essas pessoas. Ele começou a fazer comparação. Olha, eu sirvo a Deus, né? Estou na igreja lá todo domingo. O pastor pede para mim fazer, eu faço. E a minha vida, só assim. E esses aí ímpios, olha só, não precisa nem de trabalhar. Ele nem sabe se eles trabalharam, de onde vem a renda deles, mas ele já está fazendo essa comparação. Eu só me dou mal. Quantas vezes eu vejo crentes falar isso? Eu sirvo a Deus, mas eu só me dou mal. Dá tudo errado na minha vida. E os ímpios, as pessoas que não servem a Deus, estão só aí festando, né? Fazendo churrasco, bebendo cerveja, se divertindo, e eu aqui, só sofrendo. Então, segunda coisa, ele começou a fazer comparação. Aí, na terceira, ele já começou a acusar eles. Ele começou a acusar essas pessoas aí, que eles não trabalham, que eles têm isso, têm aquilo, e ele começou a fazer o que muitas vezes a gente faz. Essas pessoas nem são boas, essas pessoas aí eu sei que elas andam praticando isso. Então, isso aí foi só prejudicando cada vez mais, entrando num loop, numa coisa horrível que estava gerando nele sentimentos cada vez pior. Ele entrou aqui numa frustração. Tá esquisito o jeito que eu escrevi aqui, porque não saiu no lugar errado, mas ele ficou frustrado, porque ele falou, eu estou servindo a Deus de bobeira. Estou servindo a Deus de bobeira, porque eles estão se dando melhor que eu. A Tiele quer falar? Não, é que pareceu que você ergueu a mão. Então, ele ficou frustrado. Ele falou que, em vão, ele serve a Deus. Ele falou, é uma bobeira que eu estou fazendo, porque não adiantou nada. Aí, ele ficou depressivo por causa disso. Esse salmo aqui, quer ver, até no versículo 15, até no 15, 16, ele ficou frustrado e no 15, 16, ele entrou numa depressão. Olha o que ele falou. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Porque ele estava tentando entender Deus. Por que isso? E às vezes a gente não faz essas perguntas. Eu mesmo já fiz essas perguntas. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, faz 7 anos que ela casou, e ela quer muito ter um filho e não está vindo, né? E eu estava conversando com ela, olha, os filhos vêm do Senhor. Na hora que ele quiser, ele dá. Se ele não quiser, não dá, né? E aí ela falou, mãe, mas eu fico pensando, às vezes, que tem pessoas que quer abortar, tem pessoas que dá os filhos para o outro, abandona os filhos, e eu quero ter um filho para me criar no caminho do Senhor, não vem. Eu falei, olha,
não entra por esse caminho de pensar isso, porque Deus é bom. Ainda quando as coisas não acontecem da nossa maneira, Deus continua sendo bom. Espera nele, porque ele sabe o que é melhor para nós. O que ele acha que é bom, ele vai nos dar. Então, nós precisamos só esperar e confiar nele. Porque aqui, nesse circo que a gente viu aqui, de uma emoção gerou todas essas outras e culminou aqui numa depressão. Agora, vamos ver no próximo slide como Deus tratou o Asaf. Vamos lá? Como ele foi tratado? Ele tomou Rivotril, ele tomou... O que ele fez? Se fosse preciso, né? Não tinha problema, mas olha o que ele fez. No capítulo 17, eu acho que foi a coisa mais sensata, foi o auge desse salmo aqui, quando o Asaf diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Sabe o que representa esse santuário de Deus? A presença de Deus. Quando ele entrou na presença, ele estava ali amargurado, embrutecido e ignorante, né, Gabriela? Você lembra disso daí? Porque eu sempre gostei muito desse salmo, eu falava com a Gabi já há uns 20 e poucos anos atrás, então quando ela estava brava, ela falava, olha, Sônia, hoje eu estou embrutecida e ignorante, porque o Asaf, ele se descreveu dessa forma. Ele ficou embrutecido, em outra tradução, tem um lugar que ele fala que eu fiquei embrutecido e ignorante. Mas aqui ele disse assim, que ele foi doloroso para ele entender isso. Cadê a Gabi? O Gabi, hoje você não ficou embrutecido e ignorante, não, né? Não, mas eu estava precisando de falar a questão desse público. Tá meio ruim de ouvir você, Gabi. Você abriu o microfone? Agora, Melhorou um pouco. Fala aí para ver se a gente entende. Não estou ouvindo. Está muito baixinho, Gabi. Você pode escrever no chat para nós. Tá baixinho seu microfone, não sei por quê. Queria tanto te ouvir. Mas não estou conseguindo. Mas eu e a Gabi, a gente falava muito sobre esse salmo aqui, né? Que o Asaf ficou embrutecido, ignorante, na verdade, ele ficou depressivo. O processo de cura, como Deus tratou ele? Primeiro, teve que ter uma atitude do Asaf. Qual foi a atitude dele? Ele entrou na presença de Deus, porque ele disse aqui que até que entrei no santuário de Deus, quando ele entrou na presença de Deus, ele conseguiu entender. Ele conseguiu entender sobre ele, sobre sua identidade em Deus e sobre os ímpios. E quando ele teve esse entendimento, abriu tudo a mente dele. Aí ele fala aqui no 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como os que caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência dele. Aí no versículo 21, Gabriela, né? Assim o meu coração azedou e sinto picadas na minha entranhas. 22, ó. Assim eu me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Nesse momento, sabe o que ele está fazendo? Ele está confessando o pecado dele. Então, ele entrou na presença de Deus, ele reconheceu aqui, ó, que ele estava como um animal irracional, não estava pensando que o ímpio pode fazer o que ele quer nesse mundo, mas o fim dele é lugares escorregadios. Mas ele, mesmo sofrendo, ele ia estar um dia na glória com Deus. Ele estava desprezando o que Deus estava dando para ele, que era infinitamente maior do que ele tinha, do que os ímpios estavam tendo. Então ele falou para Deus assim, ele confessou o pecado dele, ele reconheceu,
eu estava embrutecido, eu não sabia nada, eu fiquei como um animal perante ti. Aí, no 3, aqui, ele teve uma explosão de alegria, foi embora. Sabe quando ele entrou na presença de Deus, confessou aquela situação que estava acontecendo com ele, falou com Deus, orou, colocou tudo para fora. Aqui fala no versículo 23, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberá na glória. Quem tenho eu no céu? Acho lindo isso aqui. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se afastam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar as tuas obras. Ele termina o salmo numa grande explosão de alegria e de recuperação, de cura. Tudo isso porque ele entrou na presença de Deus, aquela emoção que ele estava sentindo de inveja tinha que ser tratado dessa forma, porque a inveja, além de ser uma emoção, ela é um pecado. E o pecado, ele só se resolve quando a gente confessa para Deus, abre o coração, pede ajuda para Deus para se libertar daquilo lá, e aí Deus vem ao encontro nosso, nos ajudando, curando essas feridas, fazendo a gente ter uma compreensão das promessas que ele tem para a nossa vida. E o final só pode ser o quê? Cura. Coração cheio, transbordando de alegria. Aqui eu vejo o Asaf fazendo uma festa. Ele fala, quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Não é legal, gente? Então, aqui vocês... Aqui a Gabi. Gabi, agora vamos ver se você consegue falar. Fala aí. Você me escuta agora? Aí, agora eu estou escutando. Abre a sua janelinha para eles conhecerem você. Quando a Sônia falou da Gabriela, da filha dela, a Sônia me ajudou muito nisso. Eu falava Ai, Gabi, tá ruim de mim. eu não. Todo mundo tem um ano e tem filhos, e a Sônia me ajudou muito. Eu era muito embrutecida e ignorante. E a Sônia me ensinou muito nesse tal. Por isso que eu achei engraçado quando ela começou a falar do pitbull, na primeira aula, onde eu ela falava para mim, tem um pitbull que mora dentro de você, mas Deus vai fazer me acalmar. E foi mesmo, né, Sônia? É isso aí, ó, tá vendo? Eu estava falando aqui que a gente brincava sobre isso, que ela tinha um pitbull dentro dela. E o pitbull tá calmo agora, graças a Deus, né, Gabriela? Como Deus é bom. E aí eu queria deixar para vocês aqui, porque todo mundo passa por isso. Pensa num pecado que a gente tem vergonha de ter, é inveja. Ai, tem gente que fala assim, ai, eu não tenho inveja numa coisa que eu não tenho inveja. Falei, nossa, que coisa, tá quase nascendo uma asa aí atrás de você, porque eu tenho inveja. Não é bom, não gosto, acho feio, mas muitas vezes você fala, ai, eu também queria isso. Poxa vida. Daí você fala, isso aí é inveja. Peraí, Sônia, o que... Aí a gente vai controlando dentro do domínio próprio, mas se você deixar, a inveja cria asa, claro que sim. Todo mundo tem esse tipo de coisa. Mas vocês aprenderam hoje como Deus o processo de cura do Asaf, não foi? Alguém quer falar alguma coisa? Entenderam? Caso vocês passem por uma situação de uma emoção da inveja, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Entrar na presença de Deus, confessar para Ele e dar nome e endereço. Fala assim, olha, Deus, eu estou com inveja do fulano por causa disso, e eu tô querendo pedir perdão para o Senhor e quero a ajuda do Senhor, porque eu quero sarar disso.
E aí, quando você reconhece, a Catiele ri, né? Quando você reconhece, você começa a entrar num processo de cura interior, você vai ficar leve, e aí você começa a adorar a Deus, e você vai ver que você vai até ficar feliz se aquela pessoa prosperar, porque você vai entender o que você tem. Você tem que olhar para o que você tem, para a sua identidade em Cristo, e não ficar olhando para o que o outro tem, no caso da inveja. Aí tem os outros sentimentos que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Quem quer falar alguma coisa, gosto quando você fala. Ei, professora, eu digo assim, né, que não tem inveja branca, né? Se tivesse, eu tenho inveja de quem consegue decorar os versículos. Eu acho lindo, lindo. Os versículos eu escrevo para ver se eu memorizo, mas eu tenho uma dificuldade enorme de memorizar não só os versículos, mas qualquer coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, e eu acredito que seja hereditário na família do meu pai e da minha mãe. Tem muita gente com problema, né, mental, assim, depressivo e tudo, e eu acredito que isso pode ser hereditário, porque eu tenho essa tendência, né, eu tenho que lutar o tempo inteiro contra isso, né, para que as minhas emoções, e eu não memorizo, até o rosto mesmo das pessoas, hoje em dia, depois da Covid, eu não consigo memorizar, Eu e também fiquei um eu pouco. acho lindo. Eu acho lindo quem memoriza os versículos do pastor Adilson, assim, eu fico de boca aberta, babando, porque ele sabe praticamente a Bíblia inteira decorada. Meu Deus, que coisa linda! Eu amo, eu acho lindo. Muito legal, né? Milka, pode falar, Milka. Ver aqui. Boa noite. Boa noite, Eu querida. gosto de Boa orar noite. quando eu vou falar com Deus a respeito do meu pecado. Eu gosto disso, de identificar, Isso. dar nome, porque normalmente nós oramos pedindo, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Qual o pecado? Eu gosto de dar nome para mim saber onde eu estou com dificuldade, onde eu erro mais, qual a minha maior fraqueza, né? Então, eu gosto de orar especificando o pecado, né? Que pecado foi hoje, né? Então, vou pedir perdão para Deus, dando o nome do meu pecado. Fica muito vago todos os meus pecados, né? É isso mesmo. Eu acho que uma coisa que ajuda muito nas nossas emoções é a dona Alta, que é a esposa do meu primeiro pastor, né, que agora o meu pastor é o meu marido, mas ele foi meu pastor que me evangelizou, que morreu com 90 e poucos anos. E a dona Alta, ela falava sempre para mim, olha, ensina seus filhos, ensina os seus adolescentes, as crianças, todo mundo que você for ensinar um dia, ensina eles a confessar os pecados. Por quê? Porque o diabo não tem poder de ficar pondo minhoca na nossa cabeça quando o nosso pecado já foi confessado, já está com Deus já perdoou, está tudo certo. Mesmo que a gente é salvo pela graça de Cristo, nós já nos arrependemos, mas é aquela prestação de conta a Deus, aquele reconhecimento, olha, Deus, eu errei nisso, né? Então, acho que é muito bom tirar os pesos. A Denilson, você não falou nada? Tá, eu levantei a mão. Pode falar. Na verdade, a senhora foi muito feliz nessa abordagem, né? E eu me senti bastante edificado com essa aula e exposição com relação a essas emoções secundárias, baseado nessa complexidade que elas surgem a partir das primárias, né? Então, Sim. eu entendi que a criança, ao longo do tempo, ela passa a desenvolver essas emoções, assim como na fase da adolescência e na fase adulta, e até na fase que nós estamos. Conforme a gente vai crescendo, essas emoções elas vão alterando, elas vão se diversificando e se torna uma dinâmica bastante complexa na nossa vida. Como crianças, Isso nós mesmo. temos uma alteração emocional e reagimos ao ambiente ou às pessoas, de acordo com a nossa idade. Por exemplo, um problema para a criança, para a gente não é um problema, mas para a criança é um Isso. problemão e ela tem a forma de como lidar com isso.
E Sim, como adolescente, o mundo começa a girar de uma maneira totalmente complexa, né? E isso como mesmo. adulto, a gente acaba lidando com outras emoções, é onde entra a famosa ansiedade, né? A gente É, acaba acumulando essas preocupações e vai se transformando em outras emoções. Já na vida conjugal, a gente já acaba adquirindo outras emoções. Quando é, os filhos vêm, a gente acaba também, ou seja, a nossa vida é muito dinâmica quando se refere a essa área que é a questão mental, né? é. Então, é só Deus mesmo para nos conduzir, para nos dar esse entendimento, sabedoria para lidar com o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, Isso mesmo. Muito no que diz respeito a essas emoções, né? No que diz respeito a uhum, essas emoções, sabendo que o inimigo das nossas almas é Satanás. Essa luta ela é constante também, e ele acaba isso, pegando essa fragilidade emocional que a gente tem e potencializando alguns problemas, alguns desafios, querendo nos enfraquecer, dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai isso. superar, ou que a gente pode perder, enfim. É uma luta constante, uma luta diária. Essa semana foi bem assim cansativa emocionalmente para mim, diante de alguns desafios que eu deparei no meu trabalho. Alguns não me conhecem aqui, poucos na verdade me conhecem. Eu acredito que da turma, acho que o pastor Adilson, a Camila, devam me conhecer um pouquinho. Mas Você, eu sou você mora educador onde, social, Adenilson? tá bom? Eu sou educador social e eu tive algumas experiências durante essa semana, criança com 12 anos, em depressão e outras situações que eu acabei me deparando nas escolas. Mas Deus, ele tem sido nossa fortaleza e nos dá entendimento para lidar com esses problemas, né? É isso mesmo. Muito bem. Muito obrigado pela sua colocação. Isso nos ajuda também, né? Quando vocês falam, a gente aprende também compartilhar esses momentos. E a gente possa estar orando também uns pelos outros aqui nessa sala, pedindo que Deus possa estar cuidando das nossas emoções e ajudando a gente a ter a capacidade de dar suporte para outras pessoas, como a Denilson falou, né? A gente lida com pessoas, e essas pessoas precisam de nós temos Jesus, nós precisamos levar para eles essa esperança. Mais alguém? Fala agora ou cale-se até sexta-feira. Olha, vai fazendo o que eu falei, vai revendo as aulas, vão anotando coisas, tá? Porque eu quero muito que vocês usem essas aulas que eu estou dando para vocês, para ajudar vocês na prática. Eu sempre oro, deixa eu falar uma coisa que eu estou fazendo por vocês. Eu pego o grupo lá da saúde emocional, aí eu pego os dados do grupo, eu vou puxando o nome de vocês e eu oro por cada um pelo nome. Todo dia, estou orando, tá? Então, Denilson, hoje eu orei para você. Amém, Então, obrigado. eu estou orando por cada um que está matriculado, que está lá naquele grupo, eu venho orando para que Deus possa ajudar vocês, e eu quero muito que esse estudo faça diferença na vida de vocês, para ser uma coisa prática. Falei, Deus me ajuda eu poder dar uma aula que eles possam usar na prática. Amém, Amém, Gabriela? obrigado. Amém, Aureni. Que Deus abençoe vocês, que Deus Amém. abençoe o final de semana, Amém. os cultos na igreja de vocês. Entrem Amém. na presença de Deus, que é um lugar onde a gente pode ficar tranquilo. Amém. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Tá bom? Amém. Boa Amém.